Noite, eu gostaria de refletir com vocês lá na passagem de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós iremos ler do versículo 13 ao 35. Lucas 24, do 13 ao 35. Nessa noite eu gostaria de meditar com vocês sobre as palavras que iluminam e fazem o coração arder em meio às dificuldades. Que palavras são essas que nós precisamos ouvir quando olhamos à nossa volta e parece que está tudo confuso e as dificuldades só aumentam? Então, eu queria que você pudesse ouvir comigo, meditar comigo aqui nessa passagem, Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes respondeu: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha sido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos repetir todos juntos o versículo de número 32, vamos lá? E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Feche seus olhos e ore comigo. Meu Deus, te pedimos nesse momento a iluminação do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a ver na Tua palavra a Tua vontade. Meu Deus, o que queremos é ouvir a Tua voz. O que queremos, Deus, é o discernimento que só Tu pode nos dar, para olharmos à nossa volta e vermos naquilo que o Senhor está realizando a Tua boa vontade.
Pai, eu te peço, faz a tua palavra arder em nosso coração nessa noite, porque tu és o nosso Senhor, tu és aquele que nos ensina, e eu te peço assim, certo que o Senhor fará, em nome do teu Filho amado Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, quando eu era pequeno e morava numa cidadezinha lá no interior do Piauí, chamada Simões. Simões é uma cidadezinha que fica próximo onde eu nasci. Eu nasci em Araripina, Simões fica em aproximadamente 40 quilômetros de lá para Araripina, e é na divisão entre Pernambuco e Piauí. Você passa lá a Serra do Araripe, que é uma serra, uma chapada, né, a Chapada do Araripe, e depois da chapada vem Simões, que é uma cidadezinha pequena, né, hoje é uma cidade que vive, né, ali economicamente ao redor da prefeitura, de um comércio pequeno, e também hoje tem a energia eólica que chegou ali e muita gente tem se beneficiado disso. E eu lembro que quando eu era pequeno, sempre na semana chamada Santa, né, Semana Santa, a família da gente se reunia na casa dos nossos avós, que na época não tinha luz elétrica. Então o que é que acontecia? Durante o dia era uma maravilha, ninguém nem sentia, mas quando era à noite, nós não tínhamos lá energia, então eram feitas fogueiras, né, e também candeeiros, era isso que iluminava. E eu lembro, irmãos, como era maravilhoso aquele momento. Nós, os primos, todos os primos se juntavam ao redor da fogueira e ficávamos ali brincando ao redor da fogueira, ao mesmo tempo que nos aquecia, também ficávamos ali admirando, de forma até assombrados, né, como era bonito e como é bonito o fogo em si. Eu ainda lembro da minha avó que muitas vezes dizia: olhe meninos, façam de tudo, mas não façam xixi na fogueira, porque se vocês fizerem xixi na fogueira, ela dizia, vocês vão acabar de noite fazendo xixi na rede. Dormia todo mundo na rede. Irmãos, era tentador demais. Ela dizia, não façam, e era exatamente isso que a gente fazia. Quando era no outro dia de manhã, era um Deus nos acuda para andar dentro da casa, né, com tanta rede, né, xixada lá. Irmãos, eu lembro muito bem desses momentos e lembro como a gente admirava o fogo. E o fogo, irmãos, ele serve de símbolo para a gente entender muita coisa que deve estar na nossa vida. Na vida do cristão, irmãos, o fogo, ele simboliza tanto o brilho que deve estar em nós, porque nós somos a luz do mundo, como também, irmãos, o aquecer e todo o consolo que Deus dá ao nosso coração. A luz, ela é resultado, né, da queima do material. O material vai queimando e esse material, quando ele queima, ele lança a sua luminosidade. Assim também é na vida da igreja. A igreja está constantemente acesa pela luz do Espírito Santo, né, e iluminando através de Cristo Jesus, que é a luz do mundo, né, esse mundo de trevas. Mas não só isso, nós também aquecemos e somos aquecidos. Somos aquecidos todas as vezes, irmãos, que somos consolados pelo Espírito Santo, quando o Espírito nos fala por meio da palavra e nós somos abençoados com isso. Meus queridos irmãos, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar uma história bem curiosa. Essa história aconteceu no terceiro dia. Era o terceiro dia depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e dois discípulos que provavelmente eram um casal. Alguns estudiosos acreditam que não eram dois discípulos do sexo masculino, mas um casal, que tinha entre eles um que era chamado de Cleopas. E esses dois discípulos, eles saem de Jerusalém e vão para uma vilazinha que ficava na proximidade de Jerusalém, chamada Emaús. É nesse momento que eles saem de Jerusalém, entristecidos, abatidos, sem entender o que tinha acontecido, porque vocês sabem que no contexto aqui, Jesus havia sido crucificado. E Jesus crucificado, num primeiro momento, soou como uma grande frustração, porque havia uma expectativa de que Jesus era aquele que viria, o ungido do Senhor, o Messias do Senhor, que libertaria Israel do domínio da opressão romana. Só que aí, esse que alguns acreditavam, né, que seria o libertador, acabou crucificado, sendo condenado numa cruz. Então, os discípulos, no coração deles, passavam, né, essa situação difícil, né, por não entenderem o que estava acontecendo. E já era o terceiro dia, então alguns, provavelmente esses dois aqui, que estavam a caminho de Emaús, estavam voltando à normalidade de suas vidas, como alguém que viu
um revés acontecer e diz: eu vou desistir, vamos voltar a fazer o que a gente vinha sempre fazendo, porque aquilo que nós imaginávamos não vai acontecer. O que faltava a esses discípulos, irmãos, é o que muitas vezes falta em nós, quando os planos de Deus se tornam uma grande confusão diante dos nossos olhos. Ou seja, Jesus havia sido crucificado, o que eles imaginavam era que Jesus iria se estabelecer como um rei, e agora Jesus está morto, foi sepultado. Há alguns burburilhos de que ele não estava mais na sepultura, mas até então o terceiro dia chegou e nada, não havia acontecido nada. Aqueles discípulos, irmãos, estavam simplesmente abatidos e entristecidos porque não estavam conseguindo compreender os planos de Deus à sua volta. Que talvez seja a sua situação nesses dias, algumas coisas que têm acontecido na sua vida como uma grande confusão da parte de Deus e que você não tem compreendido. O que te falta é luz na mente, o que te falta são as palavras de Cristo no coração para que você seja aquecido nesses momentos frios que muitas vezes temos que passar nessa existência. Meus irmãos, aqueles discípulos tinham essa expectativa de que Jesus seria esse libertador. Observe aí o que diz o versículo de número 21, diz assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O que é que esses discípulos estão dizendo? Estamos frustrados. A gente fez um plano, estava tudo certo, ele falou algumas coisas, a gente entendeu em parte, mas agora a gente está vendo que já está no terceiro dia e nada mudou. Ou seja, ele foi crucificado, ele foi condenado, e os nossos planos e a nossa esperança de uma possível libertação não aconteceu. Meus irmãos, Jesus então faz uma pergunta àqueles discípulos. A pergunta de Jesus tem um interesse. Qual é o interesse? De compreender o coração daqueles discípulos. No versículo 19 diz assim, observe na sua Bíblia, 19, ele lhes perguntou, Jesus, do que se trata? É curioso essa pergunta, porque Jesus pergunta àqueles discípulos, será que Jesus era ignorante do que tinha acontecido em Jerusalém? De forma alguma. A preocupação de Jesus não era saber o que aconteceu em Jerusalém. A preocupação de Jesus era perceber como aqueles discípulos estavam enfrentando aquele momento de dificuldade e de confusão na mente deles. Jesus queria saber o que é que se passava no coração deles, como fica claro para nós, eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Meus queridos irmãos, sem a luz do Espírito e sem as palavras de Cristo no coração, irmãos, aquilo que acontece em nossas vidas muitas vezes se torna uma confusão, e a gente precisa entender e ouvir aquilo que Jesus tem a nos explicar, para a gente saber, irmãos, de muitas coisas que vão acontecer aqui nessa existência e não ficarmos apavorados, porque o nosso Senhor já fala de muita coisa que tem acontecido na nossa vida, mas muitas vezes nos falta, é verdade, ouvidos, discernimento, percepção espiritual para compreender aquilo que está acontecendo. Jesus, irmãos, tem as palavras que iluminam a mente, e as palavras que iluminam a mente e faz arder o coração diante dos reveses, diante daquilo que a gente achava que ia acontecer de um jeito e Deus simplesmente faz com que aconteça de outro jeito. Quando a situação na nossa vida está nessa situação, é aí que nós devemos olhar bem para essa situação aqui, esse momento, e ouvir as palavras que Jesus tem a nos dizer. Como é que as palavras dele podem mudar nossas vidas diante das dificuldades que a gente tem enfrentado? É sobre essa questão que eu gostaria de refletir um pouco mais, e queria notar com vocês aqui pelo menos 4 efeitos, irmãos, das palavras de Cristo em meio às dificuldades resultantes dos planos de Deus na nossa vida. Não se esqueçam que aqui, tudo o que estava acontecendo ali em Jerusalém, e até mesmo esse encontro de Jesus com esses discípulos, fazem parte de um plano maior, do plano do nosso Deus, do Deus que está no controle da nossa história. Então vejamos aqui os efeitos, esses 4 efeitos. Primeiramente, irmãos, as palavras de Cristo iluminam as palavras dos profetas. Irmãos, quando a coisa está confusa, quando a história parece que perdeu o seu rumo, nós precisamos nos lembrar daquilo que foi dito pelos nossos antepassados.
aquilo que foi falado pelos profetas. Nós não podemos esquecer que Deus levantou homens como boca sua no meio do seu povo para dizer o que iria acontecer mais adiante. E detalhe, tudo isso para que a igreja pudesse entender e ter o discernimento de que o que está acontecendo na história faz parte de um plano eterno, faz parte dos decretos eternos. Irmãos, por que Jesus nos faz olhar para os profetas? Porque foram os profetas, irmãos, quem falaram antecipadamente das dificuldades que o próprio Jesus sofreria. Ou seja, quem foi o primeiro a ver o sofrimento do servo sofredor? Isaías. Lembra lá daquele que sofreria na cruz do Calvário? Uma descrição, irmãos, quase que perfeita do Jesus na cruz. Por que eu digo quase que perfeito? Porque ele não tinha todas as informações. Mas o que ele descreve, irmãos, aponta e mostra claramente que o servo do Senhor, que viria para libertar o seu povo, sofreria. Ou seja, Isaías, muito tempo antes, fala do que iria acontecer. E aí Jesus diz assim, observe aí o versículo 24, 25 de Lucas. Ele diz: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Aqueles discípulos, cabisbaixo, voltando para Emaús, irmãos, faltava a eles entendimento, faltavam a eles, irmãos, compreensão do que estava acontecendo. E Jesus diz: vocês sabem dos profetas, vocês conhecem os profetas, mas vocês demoram a entender o que os profetas estão falando. Porque qual era o interesse de Jesus? Que eles lessem a história, entendendo a história como um cumprimento profético. Lessem a história entendendo de que aquilo que Jesus passou e que nós que somos a igreja do Senhor iremos passar, faz parte da profecia de Deus. Meus queridos irmãos, às vezes tem pessoas que recebem um alerta ou uma notificação da Energisa de que vai cortar a energia e não está nem aí, né? Tem gente que é assim, tem uma vida tão despreocupada, está lá, chega aquela notificação, a pessoa fica nem aí, né? Não, deixa para lá, né? Ele só cai a ficha dele no dia que ele chega em casa e já não tem mais energia. Aí ele vai tentar resolver alguma coisa, né, para contornar a situação. Meus irmãos, as notificações elas são enviadas para que você se prepare. As notificações vêm para que elas dizem assim para você: ou você se cuide agora, ou você vai sofrer o dano, você vai sofrer as consequências. Irmãos, as palavras dos profetas são como notificações de Deus. O profeta, ele fala, e ele fala para que aqueles que têm discernimento do Espírito Santo abram os seus ouvidos, compreendam as mensagens e saibam o que é que está acontecendo. Irmãos, quando Jesus diz àqueles discípulos: olha, vocês são demorados em compreender os profetas, o que é que Jesus queria? Tenham discernimento. Deus já falou com antecedência que o Messias iria sofrer. Vocês não têm que ficar decepcionados. Calma, o coração de vocês tem que se acalmar. Compreendam o que os profetas falaram, porque vocês vão ver que o servo morreria, mas ele também ressuscitaria. Meus irmãos, nós devemos dar ouvidos ao que dizem os profetas acerca da vida que Cristo nos deixou. Às vezes, tem gente que tem dificuldade de ler os profetas. E é bem verdade que ler profecia não é algo tão simples, né? Porque a gente busca cumprimentos. A profecia, algumas delas já se cumpriram, outras ainda vão se cumprir. Não é fácil. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o maior de todos os profetas é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele profetizou muitas coisas, irmãos, que ainda estão por vir e que vão acontecer nessa existência. E você e eu, como corpos de Cristo, né, como sal da terra, como luz do mundo aqui, nós precisamos estar atentos àquilo que vai acontecer mais adiante. E as palavras de Cristo, elas servem de consolo ao nosso coração, porque elas nos mostram essas profecias que vão acontecer mais adiante. Inclusive, esses dias nós meditávamos aqui sobre a questão dos sinais que precedem a vida do nosso Senhor Jesus, né? E vimos que muitas coisas, irmãos, já estão acontecendo aí, não estão ainda na mesma proporção que vai acontecer no final de tudo, mas estão acontecendo.
Irmãos, terremotos estão acontecendo, epidemias estão acontecendo, um falso evangelho sendo pregado como se fosse o evangelho, falsos mestres se levantando. Irmãos, a apostasia, pessoas que a gente nunca imaginava que iria se desviar dos caminhos do Senhor, se desviando e se levantando contra o evangelho. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar atentos, porque nada disso é novidade para aqueles que escutam os profetas e aqueles que escutam o profeta Jesus Cristo, porque Jesus já falou sobre isso. Leia lá Mateus capítulo 24, você vai ver lá a descrição que ele faz dos últimos dias, ou seja, do momento em que estamos até o momento em que ele vai voltar. Meus irmãos, o servo de Deus seria humilhado, né? Ele sofreria, mas ele, lembre-se também o seguinte, ele seria exaltado. Isso faz parte da profecia. Inclusive, Paulo consola o coração da igreja dizendo que Jesus Cristo, né, abriu mão da sua glória, foi humilhado e crucificado, mas Deus o exaltou sobremaneira e colocou, irmãos, ele no alto trono, diante de quem todo joelho se dobra, irmãos. Não há quem fique de pé diante do nosso Senhor e do nosso Rei. Ou seja, Deus é o Deus que humilha, mas é o Deus que exalta também. E nós precisamos lembrar que nas palavras proféticas do nosso Senhor Jesus Cristo, nós como povo de Deus, como igreja do Senhor, também seremos exaltados. Já estamos espiritualmente exaltados em Cristo e seremos mais ainda quando Ele voltar e restaurar todas as coisas. Amém? Então, irmãos, as palavras de Cristo, primeiramente, elas nos chamam a observar os profetas. E eu diria uma coisa antes de prosseguir. Todas as vezes que estiver lendo lá os profetas, né, procure o entendimento de Cristo. Procure saber o que é que os profetas, Ageu, Abacuque, Isaías, Jeremias, Ezequiel, o que é que eles estão falando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você sentir aquela dificuldade, chegue junto. Pastor, eu não entendi. Chegue, converse com o irmão. Irmão, isso aqui o que é que quer dizer? Tenha essa curiosidade. Eu sei que às vezes a gente fica até constrangido de perguntar alguma coisa, mas não é, irmãos, constrangimento. Imagina um filho se constrangendo de perguntar ao pai, né, se ele atravessa a rua ou não. Irmãos, o pai quer que ele pergunte para que ele não venha se machucar, para que ele não venha se ferir. Assim também, irmãos, somos nós, que a gente quer que vocês perguntem, que vocês tenham a curiosidade de querer saber mais e alimentem a alma de vocês. Amém? Mas ainda, irmãos, além de iluminar as palavras dos profetas, as palavras de Cristo também, elas nos ajudam a enfrentar os momentos de dificuldade. E como é que elas nos ajudam a enfrentar esses momentos confusos? Primeiramente, ele revelou o que os profetas disseram àqueles discípulos. Além disso, as palavras de Cristo justificam o seu sofrimento. Irmãos, as palavras de Cristo Jesus mostram que sofremos e que Ele sofreu e que nós, como igreja dele, sofreremos por uma causa maior. Irmãos, como Ele justificou então esse sofrimento? Cristo entende, irmãos, que havia a necessidade de sofrer o que Ele sofreu. Ele não estranhou, mas viu que havia uma necessidade para o seu sofrimento, dizendo assim, veja aí no versículo 26, Lucas 24, 26. Ele diz assim: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Meus irmãos, para Jesus o sofrimento era algo que iria vir naturalmente na vida dele. Irmãos, só quem prega que Cristo, que a igreja não vai sofrer, irmãos, são aqueles que nunca entenderam o Evangelho, que dizem aí, como diz a teologia da prosperidade, pare de sofrer. Isso é um engano, isso é um engodo, irmãos, dos grandes. O nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui que o sofrimento já estava profetizado sobre ele. E detalhe, se o mestre sofreu, os discípulos não sofrerão? Como é que nós seremos discípulos de Cristo se nós não queremos viver, nadar contra a maré nesse mundo, irmãos, que odeia a Cristo Jesus, que crucificou a Cristo Jesus? Meus irmãos, através do sofrimento é que Cristo justificaria a muitos, como diz o profeta Isaías 53, versículo 11. Por favor, alguém leia esse texto. Isaías 53, versículo 11. Pode ler em voz alta, quem encontrou. Lembre que é o profeta Isaías que está dizendo essas palavras. Isaías 53, 11.
que é que diz? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando é que isso aconteceu, irmãos? Quando é que a iniquidade, a injustiça dos pecadores foram levadas pelo servo sofredor? Lá na cruz do Calvário, no sofrimento que já estava profetizado sobre a vida dele. E diz mais aqui que através disso, irmãos, ele justificaria a muitos, irmãos. A glória de Cristo, irmãos, ela é precedida de sofrimento. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 2, versículo 9, escuta o que ele diz assim: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele diz aqui, foi coroado de glória e de honra, por causa de quê, irmãos? Dos sofrimentos. Aquele que não queria que Jesus subisse aquela cruz, irmãos, era o diabo. Era o diabo quem queria que Jesus não fosse para a cruz. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz, porque ali naquela cruz, irmãos, estava a nossa vitória, e está a nossa vitória. Porque ali está o perdão dos nossos pecados, ali está a demonstração do amor que Deus tem por nós. O sofrimento nessa vida, irmãos, ele só é insuportável quando nós não temos uma boa justificativa para tal. E Jesus tinha. A justificativa de Jesus era a glória que estava proposto para a vida dele. Ele sofreu para ser glorificado pelo Pai. Tem um autor muito interessante, o livro dele, Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era judeu, estava no campo de concentração e era psicólogo. E lá no campo de concentração, no tempo que ele esteve lá, irmãos, vendo muitas pessoas morrendo, ele começou a perceber a dinâmica que existia na morte daqueles seus colegas, que estavam ali, às vezes acordavam animados, quando era noite se entristeciam e morriam, se suicidavam, se lançavam no frio para morrer. E ele começou então a questionar, por que aqueles que estão morrendo estão se entregando à morte? O que é que faz uma pessoa se entregar à morte? Perder a esperança da vida e dizer, agora não vou mais continuar, eu quero morrer mesmo. E aí no livro dele, ele diz, que é um testemunho dele, ele diz que quando aqueles com quem ele conversava, começava a olhar para o futuro e não encontrar uma razão justa e grande para que ele pudesse permanecer olhando para isso e dar sentido à sua existência no sofrimento, esses facilmente se entregavam à morte. E ele, olhando para a sua própria experiência, ele lembrou que o que fez com que ele passasse pelo campo de concentração e não morresse foi porque todas as vezes ele lembrava da sua filhinha e da sua esposa. E ele então lembrava num ato de fé, sem ter as filhinhas, sem ter a esposa, ele contemplava aquele grande dia quando ele seria libertado e se encontraria com a sua esposa, e ali ceariam juntos, se alegrariam juntos, e aquilo, irmãos, movia ele todos os dias a lutar por viver, para sobreviver. Irmãos, quando nós não temos uma boa justificativa, e aqui a justificativa é a justificativa do céu, o sofrimento aqui, irmãos, se torna insuportável. Insuportável. Jesus, irmãos, foi glorificado diante do Pai, porque ele olhava para aquele que o Pai tinha proposto para ele, o sofrimento. Aqueles discípulos não estavam entendendo nada ali no caminho de Emaús, sabe por quê? Porque eles achavam que Jesus não podia ter morrido, que Jesus não podia ter sofrido. E Jesus está dizendo, era necessário que o sofrimento viesse para que o Cristo, o Messias, entrasse na glória. Meus irmãos, lembremos o que diz Paulo aos Romanos: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembre sempre no seu coração desse texto, lembre-se que você que ama a Deus, que ama a Cristo Jesus, Deus tem um propósito na sua vida, Deus está no controle da sua vida e que nada na sua vida está acontecendo ou vai acontecer por acaso.
Não vai, irmãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vejamos ainda um outro efeito das palavras de Cristo. Primeiramente, nos lembra as palavras dos profetas, nos lembra que o sofrimento, a justificativa para o sofrimento, mas as palavras de Cristo, irmãos, também centralizam o próprio Jesus nas Escrituras. Aí você diz, de que forma isso nos ajuda, pastor, a entender as nossas lutas? Uma vez que a Bíblia fala de Cristo Jesus, nós precisamos lembrar de um detalhe: nós somos corpo de Cristo. Isso quer dizer que o que a Bíblia fala de Cristo, indiretamente está falando também para nós. Jesus está no centro das Escrituras e nós somos o corpo de Cristo. Então, quando lemos a palavra de Deus e nós então entendemos que aquilo ali se dirige a Cristo Jesus, nós também podemos nos apropriar das bênçãos de Cristo Jesus, porque diz respeito à nossa pessoa. É assim que a gente alimenta a nossa alma. É assim que Cristo Jesus e o Evangelho nos alimenta, irmãos. Nos dá direção, nos traz consolo, nos dá certeza e esperança nas palavras do nosso Pai. Veja o que Jesus diz em Lucas 24, 27. Ele diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, do Cristo, em todas as Escrituras. Não é só o Evangelho que fala de Jesus. Toda a Escritura diz aqui, irmãos, que ele começou desde a lei por Moisés e os profetas, e mostrou que o que esses homens estavam falando acerca de quem? De Cristo. É por isso que quando lemos a Bíblia no Antigo Testamento, o nosso desejo, no Antigo, claro, e no Novo também, mas no Antigo principalmente, nosso desejo é encontrar Jesus no texto sagrado. A gente não foi chamado para viver, nós não fomos chamados para imitar José. José deu um bom exemplo, e é um bom exemplo, mas o que José viveu, irmãos, aponta para aquele que vai viver perfeitamente a santidade, Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ler as Escrituras com esse olhar, porque se nós olharmos para as Escrituras e vermos que a palavra está se referindo a Cristo, nós podemos nos apropriar de muita coisa que o texto bíblico está trazendo para nós. E aí, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Teria Deus, por acaso, compromisso com a cabeça e não teria compromisso com o corpo? Será que Deus teria compromisso com Cristo, que é o cabeça da igreja, e não teria compromisso com a igreja? De forma nenhuma. Aqueles irmãos que estão pela fé em Cristo Jesus são corpo de Cristo. Logo, o que o Pai diz a Jesus, nós também recebemos, irmãos. Sobre nós é imputada a vida de Cristo Jesus, somos justificados em Cristo Jesus. A santidade de Cristo é a nossa santidade. A vida dele é a nossa vida. Então, as Escrituras que apontam para Cristo Jesus, elas também, irmãos, consolam o nosso coração, porque nos dias de dificuldades, quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente vai para a Bíblia e a gente começa a folhear, e o Espírito Santo vai nos ensinando, e o Espírito Santo vai nos mostrando essa relação que temos com Cristo Jesus. Meus irmãos, por razões de força maior, muitas vezes a gente tem que dar uma procuração a alguém, A procuração é um documento que autoriza que uma outra pessoa haja por você. Há alguns tipos de procuração, procurações bem específicas, onde você dá à pessoa ali uma autorização para ela, por exemplo, cuidar da sua vida financeira, Então, a autorização, ela tem esse propósito. Esses dias agora, inclusive, eu precisei dar autorização para um despachante. Ele tinha que resolver um documento meu e eu não tinha condições de ir lá no lugar, e ele foi no meu lugar. Então, ele assinava no meu lugar, ele resolvia lá aquelas questões lá com a imobiliária no meu lugar. Irmãos, nós recebemos de Cristo a responsabilidade de agir no nome dele. Cristo Jesus nos deu uma procuração. Você que é um crente, escute bem, você tem uma procuração da parte de Deus. E tome cuidado, porque por essa procuração, Deus vai pedir conta.
Você tem que agir como Cristo Jesus. Você foi abençoado em Cristo porque você está ligado a Ele espiritualmente, mas as suas obrigações morais, o que você faz, as responsabilidades que você tem, um dia você vai prestar conta também diante de Deus. Inclusive, diz a palavra do Senhor que é por meio das nossas obras que seremos galardoados, que seremos recompensados. Se você é um cristão, o sofrimento de Cristo também é seu. Você recebeu de Cristo todas as bênçãos, né? Você está à direita do Pai, você tem acesso ao trono da graça, você tem a presença constante de Cristo Jesus na tua vida, Ele cuida da tua vida, das tuas preocupações, Ele ouve as tuas orações, tudo isso por causa de Cristo. Mas lembre-se também que, além dessas bênçãos, o sofrer por causa de Cristo também é seu. O sofrimento como cristão também é parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Como diz Paulo lá aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Não estranhem o que vocês estão passando, não estranhem o que vocês hão de passar. E por fim, meus irmãos, além de lembrar das palavras dos profetas, de justificar o sofrimento, de mostrar a centralidade de Cristo Jesus, as palavras do próprio Cristo mudam a desesperança e a tristeza do coração. Quando ele fala, irmãos, a gente está muitas vezes abatido, sem entender o que está acontecendo, a gente começa então a se alegrar, porque a nossa esperança muda. Irmãos, como é que ele faz isso? As palavras de Cristo, elas trazem júbilo e esperança em meio ao que parece confuso. Veja o que diz o versículo 32. Aí Jesus agora, os discípulos agora, lembram de algo. Depois que ouviram o mestre ensinando que aquilo que aconteceu em Jesus, em Cristo, era necessário, eles dizem assim, Lucas 24, 32, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Depois que Jesus chega lá a Emaús, come com eles, os discípulos, ele abençoa aquele momento de ceia e de repente Jesus desaparece. Quando Jesus desaparece, o diálogo que Lucas coloca aqui é o diálogo dos dois discípulos lá que estavam no caminho. O que foi que os discípulos disseram um ao outro? Eles lembraram o que Jesus havia ensinado, a Bíblia, a palavra que Jesus ensinou, e diz o texto que ardia o coração deles. À medida que Jesus falava, explicava, que a palavra apontava para ele, o coração deles foi sendo mudado. Essa palavra arder aqui é uma palavra simbólica, irmãos. É como queimava no coração dele. Por que queimava? Porque ali estava sendo mudada a desesperança que eles estavam tendo naquele momento. E o que eles viam diante de si era só confusão, uma coisa sem sentido. O mestre morreu e agora não tem mais jeito. E aí agora Jesus fala e o coração começa a mudar. E aquela desesperança é tirada, e onde havia tristeza agora é alegria, é júbilo, de forma que esses discípulos, quando ouviram essas palavras de Jesus, saíram correndo e voltaram para Jerusalém para conversar com os demais discípulos. Por quê? Porque as palavras de Cristo reacenderam o ânimo no coração deles. Porque quando Jesus, irmãos, fala em meio às dificuldades que a gente tem que enfrentar aqui nessa vida, o coração abatido, entristecido, ele é mudado. Onde havia tristeza, irmãos, a alegria é restaurada. E foi isso que Jesus fez. Os discípulos saíram e foram ao encontro dos demais e relataram: Ele nos falou, Ele conversou conosco, Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele não está morto, como eles achavam que Jesus estivesse morto. Meus irmãos, é assim que Deus faz. As dificuldades, às vezes, as lutas e pressões da vida vêm exatamente para revelar a glória dEle em nossas vidas. Eu e Mirelle, como vocês sabem, nós trabalhamos com couro, E eu lembro que quando a primeira vez que a gente começou a tingir o couro, que é uma das etapas do processo que a gente faz, o couro ele ficava meio fosco, sem brilho, uma coisa sem vida, Até o trabalho que era feito da pirografia era uma coisa meio sem graça. E a gente, não, esse negócio está muito feio.
Mas aí a gente descobriu, irmãos, como é que o couro, ele dá aquele brilho, como é que ele faz com que ele acenda o brilho novamente. E aí a gente descobriu, irmãos, que para isso era necessário a gente pegar um paninho especial e esfregar com força. Quanto mais força nós colocávamos ali, mais aquele brilho acendia. Meus irmãos, tem coisa na vida que é assim, quanto mais sofre pressão, mais brilho dá. E na vida da igreja, na nossa vida também é assim. Deus permite dificuldades, pressões, para que a gente possa glorificar a Ele, para que a glória dEle resplandeça. Meus queridos irmãos, ouçamos atentamente as palavras de Cristo, porque são elas, irmãos, que vão nos levar a compreender as pressões que nós temos passado, para que o nome de Deus seja glorificado. Ouçamos as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Se as dificuldades têm causado em sua vida confusão, tem deixado você sem entender o que está acontecendo, tem levado você a questionar os planos de Deus na sua vida, o que eu e você precisamos é que as palavras de Cristo iluminem nosso coração e façam arder em nossos corações, mudando a desesperança, mudando a tristeza, que muitas vezes nos deixa abatidos. Meus queridos irmãos, portanto, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nos mostram a importância de ouvirmos os profetas, de ouvirmos o que já está profetizado para nós, como igreja, como povo do Senhor, aqui nessa existência. As palavras dele também, irmãos, do nosso Senhor, justificam o sofrimento. O cabeça sofreu, o corpo também sofrerá. Mas o cabeça também foi glorificado, e um dia o corpo também será glorificado. A igreja, nós seremos glorificados. Não se esqueça disso. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um novo olhar para a Bíblia Sagrada, porque quando lemos, irmãos, o Antigo Testamento, nós não vemos ali só palavras antigas, nós vemos a vida do Senhor e tudo aquilo que a igreja dele iria enfrentar e teria que passar, bem como ele. Meus irmãos, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo são elas que precisamos para esses dias de desesperança, de confusão, de celeuma que a gente tem visto na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender as palavras dele, a confiar naquilo que ele nos ensina, para que a gente possa realmente ter o nosso coração sempre ardendo em chamas, até mesmo diante das dificuldades. Que Deus nos ajude e que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar nesse instante. Meu Senhor, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra, ela nos traz luz, ela nos traz entendimento. Te louvamos por esse episódio, no qual o Senhor aqui revela, Senhor, instruções tão preciosas para nossas vidas, Senhor. Às vezes estamos aqui nesse mundo olhando ao nosso redor e vendo tantas dificuldades, Senhor, tantas coisas que nós não entendemos, não sabemos porquê, mas sabemos que a tua palavra tem algo a nos dizer. E o que queremos e te pedimos nessa noite é: nos ajuda a ouvir a tua palavra. Pai, toma esse irmão, toma essa irmã que está aqui nessa noite, que o Senhor os leve, guiados, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo lance luz e haja entendimento na tua santa palavra daquilo que o Senhor está a nos falar. Meu Pai, eu te peço assim, porque tu és o Deus que traz consolo, mesmo quando a tempestade parece que vai nos assolar. Pai, que é o Senhor quem nos dá segurança, é o Senhor quem nos faz descansar seguros, e nós te pedimos, nos faz, Senhor, ouvir a tua doce voz, é o que queremos nessa noite. Assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, tenham todos uma